Olá, meus amigos, paz, saúde e felicidade. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Esse é um trabalho que estamos realizando na plataforma Fábio Antônio e hoje vamos dar início à gravação de uma nova série da filosofia Essen, que é o início do curso básico sobre filosofia Essen. Essa é a primeira aula. Nós vamos, a partir de hoje, apresentar várias aulas para que aqueles que estão chegando até nós possam ter um acompanhamento com muito mais facilidade sobre os conceitos da filosofia Essen e dentro desses conceitos da filosofia Essen, nós vamos fazer uma abordagem de vários temas, e cada um mais interessante do que o outro. Então, quero agradecer a presença de todos e também fazer o pedido. Procurem compartilhar os vídeos, acione o sininho e aqueles que ainda não se inscreveram no canal, que o façam, porque isso é muito importante para a nossa plataforma, para atender os critérios de classificação do YouTube. Fica aí o meu pedido e vamos dar início então a mais uma apresentação que já se refere aos conceitos básicos sobre a filosofia Essen. E a primeira abordagem que eu vou fazer é justamente sobre a teoria geral dos sistemas. Da mesma forma que os cursos presenciais seguiam essa sequência e essa metodologia, eu acredito que no início dessa nova etapa eu vou obedecer esse critério, devido à facilidade que as pessoas tiveram para absorver todas essas informações e conhecimento. Então, dentro dessa linha, é importante a gente ressaltar o que a teoria geral dos sistemas ela pode nos trazer e facilitar todo o trabalho. Então, esse primeiro slide fala justamente sobre isso. Então, essa teoria oferece uma visão panorâmica sobre a ciência dos sistemas. Eu grifei ciência do sistema para que vocês comecem a observar que a palavra sistema é muito importante, ela representa algo muito importante dentro do nosso contexto. Vamos detalhar isso nas próximas transparências, porque a teoria de sistemas, ela revolucionou o mundo da administração e do planejamento na área do governo, nos negócios, na indústria e na solução dos problemas humanos. Preste atenção, solução dos problemas humanos, que no fundo vai ser o foco basicamente de toda a filosofia essa. É compreender e entender o ser humano para resolver problemas. Então, a teoria geral dos sistemas, ela nos leva a acessar todos os campos do conhecimento e que beneficiou, a empresas dos mais diversos ramos devido à natureza, devido à amplitude do que vem a ser a ciência dos sistemas. Em seguida, então, nós temos aqui a origem. A teoria do sistema teve origem no ramo da biologia, com os estudos de Ludwig von Bertalanffy, na década de 60. As metáforas utilizadas por Ludwig para se referir a organismos vivos. Ele era um biólogo. Ele faleceu em 1972 e todo o campo de estudo dele era voltado para a área de biologia.
Então, ele queria entender os organismos vivos e como esses organismos se relacionavam e qual que era a interdependência entre eles. Acontece que, quando ele apresentou essa teoria geral dos sistemas, vários pesquisadores, vários estudiosos, ao acessarem esse conhecimento, começaram a perceber que esses conceitos poderiam ser levados para outras disciplinas, de tal forma que pudessem entender como tudo se organizava nesse ambiente no qual nós estamos inseridos. E a partir de então, a teoria geral dos sistemas ganhou realmente uma força e hoje nada se faz sem levar em consideração esses conceitos que estou apresentando aqui nessa primeira aula, desse curso básico. A definição que eu poderia dar, então. O que é a teoria geral dos sistemas? Teoria geral dos sistemas, ou simplesmente teoria de sistemas, é o estudo interdisciplinar de diversos sistemas. Então é importante, está grifado, interdisciplinar de diversos sistemas, com o objetivo de descobrir padrões e identificar regras que possam ser aplicados em diversos campos do conhecimento. Então, por que é importante entender o significado de interdisciplinar de diversos sistemas? Porque, na realidade, um dos princípios é que todos os elementos de um sistema, eles são interdependentes, estão conectados um no outro. Logo na frente eu vou dar uma definição mais clara para vocês. E no momento que você começa esse estudo, você começa a identificar também padrões e identificar regras, como esses elementos se relacionam e também como os sistemas se relacionam. Em outro slide, o que define um sistema? Essa teoria adota que um sistema é qualquer organismo formado por partes interligadas e interdependentes. Então, um conceito de sistema. Organismo aí, você pode substituir, né? É qualquer organismo, é qualquer conjunto, é qualquer empresa, é qualquer ambiente. Então, essa aqui é a amplitude da teoria geral de sistema. Então, esse conceito amplo faz com que a teoria geral de sistema seja aplicável a diversas áreas do conhecimento. Seja nas ciências exatas, sociais, humanas, naturais, qualquer coisa. Até no ambiente familiar, que vai ser alvo de tudo isso. Na seguinte, o propósito da teoria dos sistemas é investigar pontos em comum. Então, quando você faz o estudo, o objetivo é identificar o que um sistema tem de comum em relação ao outro sistema, ou mesmo entre os elementos. E descobrir as suas dinâmicas e problemas e princípios. Porque fica mais fácil você estudar o sistema quando esses pontos são levantados para que realmente você possa ter um entendimento amplo, um entendimento geral. E aí, seja através de os métodos que poderão ser implementados, propósitos. Agora, o mais importante, todo esse estudo nos leva a buscar e produzir resultados. Então, você consegue, usando a teoria geral de sistemas, numa pesquisa, no desenvolvimento, implantação de um sistema organizacional,
estudando a própria natureza do ser humano, como é que se dá todo esse processo, é produzir resultados, é trazer novos conhecimentos, é ampliar o conhecimento que existe. Então vamos fazer uma abordagem um pouco mais profunda sobre o sistema. Observe que eu estou dando aqui vários exemplos de sistema. O primeiro exemplo aqui é com relação ao Sistema Nacional de Distribuição de Energia Elétrica. Esse é um sistema representado aqui pelas torres, é um sistema nacional, ou seja, o Brasil todo ele está interligado através desse sistema. Então, preste atenção que eu estou falando agora de distribuição de energia elétrica em todo o país. Mas quando eu também faço aqui uma análise sobre o sistema digestivo, eu também estou estudando um órgão complexo, né? É um sistema que, devido à sua complexidade, para que possa haver pleno entendimento disso, ele tem que ser encaixado dentro de um estudo sistêmico, de tal forma que você possa verificar as partes desse sistema, como elas se comunicam, se interligam, quando uma tem um determinado problema, o que ela afeta, pode afetar o outro órgão, e assim sucessivamente. Posso levar também isso para o campo da agroindústria, porque também tem sistemas integrados de produção na agropecuária, seja o gado leiteiro, o sistema da agricultura. Então, é um sistema integrado para que você analise aquilo que está acontecendo numa determinada área, numa determinada fazenda de produção, não importa se é produção agrícola ou não, ou é só na área de pecuária, mas tudo está interligado porque um depende do outro. Agora, se levarmos isso também para o estudo celular, que é essa última foto da célula. A célula é algo muito importante em todos os seres vivos. Essa compreensão e entendimento de uma célula. O que ela faz num determinado organismo. É de uma função importante. Mas a própria célula é também um sistema, porque ela é muito complexa. Então, quando se toma conhecimento, acesso ao interior de uma célula, nós vamos perceber a complexidade e que ela é formada de uma série de outros subsistemas e cada um tem uma função específica. Eu quero passar aqui para vocês o conceito de sistema e conceito de subsistemas. Quando nós vamos para o setor da informática, por exemplo, no caso do computador, a pessoa trabalhando no computador, ela também está trabalhando com um sistema, seja o hardware, seja um software, não importa. E ela está conectada também a outros sistemas. E temos um outro exemplo que é a própria estrutura humana, do corpo humano. Quando eu estou falando do ser humano, eu estou falando também de um sistema. Seja o sistema, o esqueleto, seja a questão de toda a estrutura dos músculos, né, que dão constituição a esse esqueleto, e permitindo também que a união dos órgãos, do esqueleto e toda a estrutura de músculos forme então o ser humano. Quando estudamos o ser humano, também temos que pensar de uma forma sistêmica. Ampliando o estudo, vamos analisar a Terra. Então, nós temos aqui a camada do planeta Terra. Temos o corte, temos a superfície, temos até o núcleo.
com as respectivas distâncias, o que representa tudo isso. Agora, a Terra também, para que possa ser entendida, ela tem que ser estudada dentro de um conceito de sistema. E o mesmo se dá com a nossa Via Láctea, essa representação abaixo, que também é um sistema. Então é muito importante esse entendimento, porque eu diria para vocês que tudo no universo se organiza em sistema. Não importa que seja numa dimensão macro ou numa dimensão micro, não importa. Não importa que seja de uma dimensão subatômica ou de grandes corpos, grandes sistemas. O exemplo é a Via Láctea. É impressionante como a teoria geral do sistema, ela facilita o entendimento daquilo que você está estudando, pesquisando e procurando entender. É por isso que eu acho importante que esse entendimento de tudo aquilo que vocês vão começar a acessar, a forma como você tem que raciocinar e ver é de uma maneira sistêmica. Eu costumo dizer que não adianta você colocar uma viseira e olhar somente uma parte do sistema, porque você não vai conseguir entender. Ninguém consegue entender. Por isso que a teoria geral do sistema, ela permite um crescimento na capacidade de aprofundar no estudo de toda e qualquer disciplina. Qualquer disciplina. Então, como eu já disse, tudo no universo se organiza em sistema. Inclusive a nossa vida aqui no dia a dia. Eu poderia falar aqui de sistema de esgoto, sistema social, sistema econômico, sistema financeiro. Então, uma série de sistemas, ecossistema, tudo. Tudo que você pensar está organizado em sistemas. Então, dentro dessa linha de raciocínio, vamos pegar um caso específico agora, a família. A família também pode ser estudada e analisada dentro de um conceito sistêmico. Um caso específico é um sistema de uma determinada dimensão, abrangência. Nós temos aí cada um dos membros da família. É um dos elementos do sistema. E tem vários postulados que nós desenvolvemos justamente para facilitar essa compreensão, mas procurando dar uma clareada melhor agora. Eu poderia dizer que esse sistema somente estará em equilíbrio se todos os elementos dessa família estiverem em equilíbrio em relação a si e em relação aos demais elementos do sistema. Esse é um postulado que nos permite estudar uma família, identificar os problemas e como nós podemos resolver esses problemas. No caso específico, de uma primeira análise, primeira avaliação, eu poderia dizer então que se um dos elementos desse sistema família estiver em desequilíbrio, se ele estiver em desequilíbrio, ele promove o desequilíbrio de toda a família. Esse que é o conceito básico a ser transmitido. E a partir daí se desenvolve uma série de estudos que vai permitir àquele que está fazendo a análise resolver o problema com muito mais facilidade. Ele identifica a origem do problema, aonde tem que ser trabalhado. Bem, agora eu estou trazendo um entendimento também da filosofia Essen. Porque a filosofia Essen, ela foi desenvolvida, ela foi implementada, levando
ou seja, respeitando tudo aquilo que a teoria geral do sistema exige para que você faça um estudo profundo. Foi isso que eu fiz, né? Quando implantamos e desenvolvemos esses estudos, e que nos permitiu chegar a um ponto, a um nível de conhecimento que realmente levou-nos a conceitos e princípios que facilitaram em muito entendimento da vida de cada um de nós. Então eu poderia dizer para vocês o seguinte: o que vem a ser filosofia é essa? Então são princípios estabelecidos com base em conceitos matemáticos e científicos. Então, quando eu falo em conceitos matemáticos e científicos, eu estou dizendo que ela tem uma base lógica, ela tem uma base racional. E isso é importante, que nos leva a entender como o universo matéria e o universo espiritual se interagem e coexistem. Mas por que eu estou falando agora de universo matéria e universo espiritual? Porque quando eu estudo o ser humano, eu tenho que entender a própria essência, a natureza dele. Eu não tenho como estudar o ser humano considerando que esse ser, ele só é exemplo, formado do universo matéria. Não tem nada a ver com a verdade, está longe da verdade. Porque o ser humano, ele é a união de dois sistemas, que é o sistema corpo-matéria e o sistema mente-inteligência espiritual. Então começa por aí. Por isso que é importante entender esses conceitos, que senão você não consegue entender o próprio ser humano. Por que ele reage, por que ele se comporta dessa maneira, as dificuldades inerentes ao ser humano. Mas nós vamos estudar o ser humano logo em seguida, também com mais profundidade. Na realidade, todo o nosso trabalho ele vai ser voltado para entender o ser humano. No entanto, como eu bem disse, nós só vamos conseguir entender a grandeza e a amplitude, a dimensão do ser humano, do que ele é capaz de fazer, as suas reações, as suas dificuldades, problemas e as suas belezas e grandezas também. Se entendermos, estudarmos o ser humano também na sua complexidade, na sua completude, mente, espírito, inteligência, cérebro, corpo físico. Este é o objetivo. Isso é o que a teoria geral do sistema nos permite fazer. Então, seguindo a definição sobre filosofia entendimento esse que promove a expansão da consciência. Veja bem, e naturalmente nos conduz ao caminho da retidão e ao encontro com Deus. Olha para você ver a grandeza disso. Estou falando do ser humano, estou falando de Deus. Significa o seguinte: não tem como você desassociar o ser humano do Criador. Não tem jeito. Qualquer coisa que você faça, qualquer entendimento, qualquer estudo ou desvio que você queira dar, a própria essência, natureza e origem do ser humano, você não consegue se você desconsidera a existência do Criador. Então, necessariamente, quando estudamos a teoria geral do sistema, automaticamente, à medida que você vai aprofundando, você chega no momento que você fala, tem que existir algo muito maior do que tudo isso. Significa, então, que tem que existir um universo, que eu chamo de universo espiritual, muito maior do que tudo isso. Então, nós temos aí pano para manga.
tem muita coisa para estudarmos. Por isso que esse curso básico, apesar de toda a sua, vamos dizer, a simplicidade que eu queira dar, a gente também não consegue, porque vamos ter que entrar em várias áreas, vários campos de estudos, para que você possa entender e você se convencer de que isso que está sendo dito realmente tem lógica e tem sentido. O próprio nome da filosofia S, a palavra S, são estudos sistêmicos da mente. Então, ao estudarmos a mente, eu tenho que estudar a mente dentro de um contexto sistêmico. Qualquer tópico, qualquer assunto que você venha a promover, tem que ser dentro de um contexto sistêmico. E um deles é a mente. Tá claro? Então vamos lá. Agora, alguma coisa a mais você precisa saber para ficar claro, para reforçar o que eu estou dizendo até então. O significado de interdependente. Diz-se das coisas que dependem uma das outras. Então, quando você estuda um sistema, tem que ser um estudo dentro de um conceito interdependente. Por quê? Porque, na realidade, todos os sistemas, eles estão conectados, interligados. Nenhum sistema no universo ele é totalmente solto, isolado e não tem nada a ver com o todo. Não é verdade. Então, a teoria do sistema, ela estabelece essa condição, e essa condição é verdadeira. Você pode dizer, eu sou dono de uma empresa, eu sou totalmente independente, não dependo de nada. Não é verdade. Você depende do ambiente social, você depende das condições do próprio planeta, dependendo da sua atividade. Você depende do governo, porque é um sistema constituído, e o Estado, você depende. Você depende das pessoas para trabalhar. Então, nenhum sistema, nada. Você depende da qualidade do ar que você respira. Se alguém estiver contaminando o ar no ambiente que você está, você vai ter problema. Então, a definição interdependente, ela precisa ficar clara. Então, o que apresenta interdependência? Dependência mútua, relação de dependência entre uma coisa e outra. São seres interdependentes. Tudo depende de tudo. Mesmo que existam distâncias significativas, não importa. Quando levamos isso para um conceito econômico, pode estar acontecendo alguma coisa na China, que nós aqui no Brasil vamos ser afetados dentro de um contexto econômico, dentro de um contexto financeiro, Estados Unidos, mesma coisa. Não existe nada que hoje aconteceu lá no Japão, nós não temos nada, estão a milhares de quilômetros daqui, não temos nada a ver com isso. Não é verdade. Não é verdade. E a coisa fica muito mais complexa quando a gente leva isso para a questão do plano espiritual. Então, ampliando um pouco mais esse conhecimento, essa parte da palavra, né, que tem como conceito o que é um comum a duas ou mais disciplinas. Então, se estamos estudando química, o que isso implica ao estudarmos a geografia, a história ou a física? Tem tudo a ver. Porque a própria ciência, as próprias disciplinas, elas são interdependentes. É isso que esse conceito precisa ficar claro. Então, diz respeito ao processo de ligação
entre as disciplinas. Ok? Bem, o nosso trabalho agora vai ser voltado para estudar a própria nossa espécie, a espécie humana. E não tem jeito de eu estudar a espécie humana se eu não conectá-la com quem? Com Deus. Não tem jeito. É como se diz, é perda de tempo, né? Então, todo estudo daqui para frente, ele tem que ser feito dentro desse conceito, dentro desse princípio. Tá claro? Então, vamos lá. Então, para fazermos esse primeiro apresentação, nós vamos estudar aqui esse sistema, que é a espécie humana. Eu gostaria que vocês lessem esse conteúdo, porque agora nós vamos levar isso aqui mais para o lado prático da coisa, né? Esse lado prático. Eu acho importante isso. A espécie humana vive em um sistema, ok? Complexo, que a submete às leis da natureza. Então, veja bem, já começou assim, o sistema no qual nós estamos inseridos, eles nos submete ao ser humano às leis, a regra do jogo. Então a espécie humana, ela está submetido a essas leis, independente da sua vontade, desejo, independente. É isso que precisa ficar claro. E essas leis são imutáveis e dão suporte à criação, transformação, adaptação e extinção de toda e qualquer espécie de organismos biológicos. E também os criados ou desenvolvidos geneticamente. Então veja bem, quando você começa a estudar a natureza, você tem que estudar de tal maneira para que você possa entender. Você tem que entrar no âmago da coisa, com muita profundidade. Por que essas leis da natureza existem? Como elas existem? Quais são as leis? Uma coisa que eu gosto de dizer sempre é o seguinte: desde que o conceito de ciência ele passou a ficar realmente forte, isso aí por volta de pouco antes aí, né, do Isaac Newton, começou o conceito de ciência, aí veio se fortalecendo. O Isaac Newton aí, nós estamos falando de 1650, mas a coisa começou a ficar mais consistente, a questão da ciência, aí já no século XVIII, e cada vez mais a comunidade científica ela tem disponibilizado, né, e utilizado de recursos das mais diversas origens. Você sabe por quê? Saber como que a natureza funciona. Porque é um sistema muito complexo, mas muito complexo. E aí vem a seguinte pergunta: quem criou esse sistema com essa complexidade? É toda a questão. Aí vem justamente essa discussão. Ah, Deus existe? Deus não existe? Como que o universo foi criado? Criado por uma questão de a probabilidade? Foi criado por acaso? Como se diz, a coisa aconteceu simplesmente por acaso? Não é bem assim. Não é bem assim, porque nós temos algo que complementa e nos transforma em
seres inteligentes. E, além de tudo, seres emocionais. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, esse estudo, né? Estudo do sistema, que é a espécie humana, também nos permite dizer o seguinte: a natureza é acolhedora e, ao mesmo tempo, implacável. Olha, duas situações. Ela acolhe e, ao mesmo tempo, implacável. Ela não privilegia os fracos. E se estes não se adaptam às constantes mudanças do sistema, são exterminados. Então, veja bem. Se consideramos como verdade que a natureza, o ser humano, é fruto de uma criação divina, olha a amplitude de estudo, de discussões que nós podemos colocar daqui para frente. Discussão no sentido não é de não considerar Deus. Porque eu digo, se você não considera Deus dentro desse contexto, esquece. Você não vai conseguir entender nada. Se você passa a considerar Deus, é isso que nós defendemos, para mostrar às pessoas, olha, mude a sua forma de ser. Porque senão você não consegue entender e vai ter sérios problemas na sua vida. Então, a própria natureza, ela nos diz o seguinte: como nós devemos nos comportar. Então, veja bem, imagine então Deus como sendo o nosso Criador. E eu digo que é o nosso Pai, é o nosso Criador. Agora, dentro de uma linha, vamos dizer, religiosa, só vou levar para esse caminho para abrir, para que vocês comecem a... eu vou provocar um debate. Estou julgando, agora analiso. Dentro desse contexto, então, os fracos também são exterminados. A própria natureza está nos dizendo, para nós seres humanos, né? Olha, você tem tudo isso aí. Dentro desse ambiente, já está definida a regra do jogo. Se você for fraco, você vai ser exterminado. Não sou eu que estou exterminando, a visão divina. Não sou eu. Você foi inserido nesse ambiente para ser forte, crescer e se aprimorar. Se você não atingir esses objetivos, você está sujeito ao extermínio. Porque Deus, Ele não interfere nesse ambiente, como se diz, está interferindo a toda hora. Ah, isso eu não quero, isso eu quero, não quero, não quero. Não existe. Ele fala, a regra do jogo está aqui. Vou pegar um exemplo simples. Você hoje tem capacidade de tomar decisões, porque você é um ser inteligente. Ok. Mas você decide subir num prédio de 20 andares, chegar lá no topo, fazer a seguinte pergunta. Bem, eu posso pular daqui? Pode. Você pode pular. Mas você não deve. Ah, por que eu não devo? Porque você vai morrer. É a lei da natureza. Você vai bater lá no solo, quando você atingir o solo, numa velocidade tal que o seu corpo não resiste. Poder você pode. Você não possui competência e capacidade
pular e sair voando, do jeito que você está. Então é muito importante você entender essa colocação. Poder você pode fazer, eu diria, tudo. Você não deve, porque você tem consequências. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, né? Porque a maioria das pessoas que estão aqui hoje inseridas não faz esse tipo de pergunta. Eu posso fazer isso? Ah, eu vou fazer. Ok. Deus vai interferir em você? Não, não faça isso? Não. Você que tomou a decisão. Então, essa é uma primeira grande lição que nós temos que aprender dentro desse ambiente. Podemos fazer tudo, mas nem sempre devemos. Porque aí falta inteligência, falta capacidade de analisar e dos mais diversos campos. E a coisa fica bonita por causa disso. Tá certo? Fica bonita por causa disso. Bem, então dando uma sequência, e aqueles são exterminados se não adaptam às constantes mudanças do sistema. Ok. Agora a espécie humana, desde o seu surgir nesse planeta, é a única que tem hoje a capacidade de promover o autoextermínio. Veja bem em que estágio chegou o ser humano. Que estágio nós chegamos? Através do conhecimento, através de inteligência, através da ciência, pesquisa, estudo, estudando a natureza. Porque a natureza, ela disponibiliza tudo para nós. Inclusive o conhecimento desconhecido. Ou seja, ela tem um conhecimento, ela tem uma maneira de como funciona. O que nós precisamos saber, e é o que a ciência faz, vem tentando ver como isso funciona. Seja estudando o átomo, seja estudando as moléculas, a origem das doenças. Por que temos que ter respeito a determinadas condições da natureza, porque pode fazer um estrago violento, a questão do ecossistema. A coisa é muito complexa. Então essa primeira aula, ela visa justamente dar essa noção a vocês. Como realmente o sistema funciona, como eles estão interligados e o que nós devemos fazer para termos uma convivência harmoniosa com todos os elementos do sistema. E quando eu estou falando de uma convivência harmoniosa, eu não estou dizendo só entre os elementos da espécie humana. Não estou falando disso. Eu estou falando de todos os demais sistemas. Seja o reino animal, o reino vegetal e com relação à espécie humana. Por quê? Se nós não adotamos esse tipo de comportamento, com certeza nós teremos problemas nos mais diversos segmentos, setores e ambientes, estudos nas mais diversas disciplinas. Agora veja bem, o ser humano, ele tem algo fantástico. É por isso que ele tem essa capacidade de promover o autoextermínio. É quando nós levamos isso para a questão mental. Aí a coisa complica mais ainda. O que essa mente é capaz de fazer? Quais são os problemas que ela pode gerar? Ela não gera problema por si só. Ela gera problema porque
tem alguém comandando isso. Aí que está a questão. E quem está comandando isso é você. E quando eu estou falando de mente, nós estamos falando justamente da sua capacidade de pensar. Então, está tudo interligado. Porque a sua mente também é um sistema. Da mesma forma que o seu corpo físico é um sistema. Essa conexão, ela não se limita também somente com você. Essas conexões, esse arranjo, que é um sistema, também se comunica e convive com outro sistema ser humano, que também tem o quê? As mesmas dificuldades. E como esses dois elementos, dois seres humanos, eles devem se comunicar, conviver, para que esta convivência seja harmônica. Tá claro? Então é isso que é importante a gente trabalhar, porque se nós não entendermos, se nós não adotarmos uma postura clara, eu diria e objetiva, em todas as nossas relações, eu estou dizendo todas, com certeza nós teremos sérios problemas. E quando eu estou falando em todas as nossas relações, eu disse aqui, dentro desse ambiente, reino animal, a própria natureza, o ecossistema, tudo. Estou falando também dos nossos pares, nossos semelhantes, ambiente da família. Mas tem algo muito mais importante. É como você deve se relacionar com Deus. É isto, é esse que é a grande, eu diria, é o que você tem que aprender o mais rápido possível e convicto do que você está fazendo. É por isso que eu lancei a série também, que eu chamo série Fortalecendo a Fé. Por causa disso. Porque esta relação com Deus, ela tem que ser uma relação intensa e forte. Porque senão, a vida, você como um ser humano, terá uma vida muito doída. Onde você vai gastar muita energia para obter algum resultado, e eu diria, um resultado pequeno. Ok? Então, eu acho que isso que eu disse aqui para vocês, vamos sendo a primeira aula, né? Vai permitir que vocês façam uma análise assim com muito mais cuidado sobre inclusive a sua vida. Eu quero que você comece a pensar sobre a sua vida, como você está conduzindo a sua vida. Então não se coloque numa posição que você é uma ilha, que você não depende de ninguém, que você não precisa de ninguém. Mas eu até costumo dizer o seguinte: nós não precisamos depender de ninguém, mas precisamos de todos. Existe precisa ficar claro o que é depender e o que é precisar. Nós precisamos de todo mundo. Agora, eu não preciso depender disso. Porque a dependência é outro caso, que pode ser entendida também
como a sua incapacidade, o seu descaso, a sua falta de planejamento. Então, tudo é a forma como você olha. Então, isso é campo de estudo, é campo de reflexão, de análise, porque isso com certeza pode estar afetando você em algum momento. Tá claro? Então, esse trabalho vai ter continuidade no próximo vídeo, fazendo parte do curso, então, de gestão sistêmica interativa. Bem, eu quero agradecer aí a presença de todos. Se gostaram do vídeo, do assunto que vai ser abordado daqui para frente, divulgue para os amigos, para que eles possam, inclusive, acompanhar esse curso. A minha intenção é manter esses slides, é um curso que você está recebendo gratuitamente, manter esse slide por um período aí de aproximadamente de 3 a 4, 5 meses, no máximo. Aí nós vamos te retirar. Então, fazer com que as pessoas realmente tenham acesso a isso e possam acompanhar isso. Essa que é a minha intenção. Eu agradeço, então, não deixem de divulgar e se inscrevam no canal, se ainda você não está inscrito. Fica aí o convite. E até a próxima semana, onde faremos o lançamento da sequência desse curso básico. Ok? Até lá. Grande abraço.